Santos de Deus, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero falar nesta oportunidade sobre o dilema de Asaf. O dilema de Asaf. Observa bem comigo no Salmo 73, no versículo 3, a Bíblia fala que Asaf olhou para os ímpios e ele viu a soberba dos ímpios e ele observou que os ímpios prosperavam e ele não. E no verso de número 17, a Bíblia diz que Asaf vai dizer: até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Observe comigo, queridos, que o livro dos Salmos é conhecido por nós como estudantes da Bíblia Sagrada como um dos livros poéticos de toda a Bíblia. Os Salmos são melodias, são cânticos, são orações, são poesias. Os Salmos é o hinário nacional de Israel. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo de número 41. O segundo livro dos Salmos vai dos Salmos de número 42 ao 72. O terceiro livro dos Salmos vai dos Salmos de número 73 ao Salmo de número 89. O quarto livro dos Salmos vai dos Salmos de número 90 aos Salmos de número 106. E o quinto livro dos Salmos vai dos Salmos de número 107 ao Salmo de número 150. Quando nós lemos o livro dos Salmos concernente à sua autoria bíblica, nós entendemos pela revelação da Bíblia Sagrada que 73 salmos são de autoria de Davi, 50 salmos são salmos anônimos, ou seja, autores desconhecidos. 12 salmos pertencem a Asaf, esse que eu vou vos falar. 10 salmos pertencem aos filhos de Coré. 2 salmos pertencem a Salomão, que é o Salmo 72, e o Salmo de número 127. Um salmo pertence a Moisés, que é o Salmo de número 90. Um salmo pertence a Emã e outro salmo pertence a Etã. Perceba que nós lemos sobre Asaf no Salmo 73. O que temos aqui? O dilema de Asaf. O tema dessa reflexão é o dilema de Asaf. Perceba que no verso 3, ele vai sentir inveja dos soberbos. E ele vai olhar para os ímpios e vai enxergar e ver que os ímpios prosperam e ele não. O que temos aqui? Perceba que Asaf vai tirar o olho do Senhor Jesus e vai começar a olhar para o caminho dos soberbos e para a prosperidade dos ímpios. Ei, há uma grande diferença entre o ímpio e o justo. Malaquias vai dizer no capítulo 3, no verso de número 18: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor. O salmista, no Salmo 1, verso 1 e 2, o salmista vai dizer assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Perceba que os conselhos dos ímpios não servem para o justo. E é interessante que, quando Asaf tira o olhar de Jesus e começa a olhar para a prosperidade dos ímpios, ele começa a escorregar. Os seus pés começam a vacilar e a sua fé começa a naufragar. A primeira lição desse texto bíblico é: olhe para Jesus, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 2, o escritor vem nos dizendo: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Mas perceba no verso 17 do Salmo 73, o salmista Asaf vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim dos ímpios. Perceba que quando Asaf vai entrar dentro da igreja, ele vai perceber que o caminho dos justos, que o fim dos justos é melhor do que o caminho do ímpio. O segredo, irmãos, está em ir para o santuário, em estar dentro da casa do Senhor,
porque aí os seus pés não vacilam, aí os seus pés não escorregam. No Salmo 122, versículo 1, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Jacó, no capítulo 28, verso 17 do livro de Gênesis, Jacó vai dizer assim: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a morada dos céus. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. A gente só vai ver a realidade dos ímpios e o fim bom para os justos que Deus tem quando nós adentrarmos no santuário de Deus. É por isso que o salmista vai nos dizer, no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei de todo o meu coração, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e poder aprender no seu templo. Perceba que é melhor estar no santuário de Deus, é melhor estar dentro da casa do Senhor, porque o salmista vai dizer assim no Salmo 84, versículo 10, Deus, é melhor eu estar um dia em teus átrios do que 1000 dias em outra parte, porque aqui eu tenho segurança, dentro do santuário de Deus eu tenho segurança, eu tenho confiança, eu tenho refrigério para a minha alma. Então perceba que quando Asaf entra no santuário de Deus, ele vê a realidade do justo e o fim dos justos, que é bem melhor do que o fim dos ímpios. Mas perceba, nesse Salmo 73, para concluirmos, Asaf começa falando que Deus é bom, e Asaf termina falando que Deus é bom. E amado, no meio da tua caminhada, no meio da tua história, declare que Deus é bom. Comece declarando que Deus é bom e termine declarando que Deus é bom. Ainda que você escorregue os seus pés como Asaf, ao tirar o olho de Deus e olhar para a prosperidade dos ímpios. Mas Asaf começa falando que Deus é bom. E Asaf termina falando que Deus é bom. Deus é bom, amado. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, está escrito: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E no Salmo 23, versículo 6, o salmista vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, amado, fique com essa palavra, o dilema de Asaf. Ainda que você escorregue, ainda que os seus pés entropecem na caminhada da sua vida, mas não se esqueça, quando você entra dentro do santuário, quando você entra dentro da igreja, você vê que é melhor estar um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias em outra parte. Que Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.